Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 5 de março de 2024. Seja muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica, devocional diário de estudo das Sagradas Escrituras. E nesta terça-feira a gente vai falar sobre Levítico capítulo 12. E o tema hoje é a purificação do parto. É isso mesmo, vamos falar sobre parto hoje, né? Ontem eu falei sobre dieta, hoje é sobre resguardo, e aí a gente vai tocando o barco, né? Eu tô brincando, é claro, né? Mas o tema vai tratar sim da purificação das mulheres depois do nascimento dos seus filhos. Eu quero ler o texto aqui, que está em Levítico capítulo 12, versículo 6. Esse texto vai nos dar aí uma boa base para nós conduzirmos então a nossa conversa de hoje. Levítico 12, 6 diz assim: quando se completarem os dias de sua purificação pelo nascimento de um menino ou de uma menina, ela trará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro um cordeiro de 1 ano para o holocausto e uma pombinha ou uma rolinha para a oferta pelo pecado. A passagem, como eu disse, ela apresenta instruções acerca da purificação depois do parto. Vou fazer um panorama geral aqui da passagem. A passagem é curtinha, né? Não sei se vocês perceberam aí. Se você tiver condições, abra sua Bíblia, deixa ela aberta aí em Levítico capítulo de número 12. São apenas 8 versículos, então a gente vai dar um panorama geral aqui desses 8 versículos e depois a gente vai buscar algumas aplicações aí. Então, a primeira parte aqui é destacar que uma mulher era cerimonialmente impura depois de dar à luz a um filho, exatamente por causa do fluxo de sangue. Olha lá o versículo 2, 12, 2. Diga aos israelitas, quando uma mulher engravidar e der à luz a um menino, estará impura por 7 dias, assim como está impura durante o período menstrual. Então não era só no período do parto, mas também durante o período menstrual a mulher estava impura. E por que ela estava impura? É óbvio que a impureza não estava no parto em si mesmo, senão nós teríamos que dizer que alguém pecou por dar à luz a um filho, né? O que seria uma contradição, já que o próprio Deus nos ordena a ter muitos filhos. A impureza aqui estava exatamente no sangue que era derramado, tanto no período menstrual, como também no parto. É claro que no parto, especialmente naquele período ali, o derramamento de sangue era muito maior, mas também havia ali no período menstrual. Então a questão não era o parto em si, não era o nascimento de um filho, mas era a questão do derramamento de sangue. Já vimos que, especialmente em Levítico, a questão do sangue é preponderante, e aqui, nesse texto, ele vai tratar exatamente disso. E por que era preponderante? Provavelmente, tá? E aqui, provavelmente por quê? Porque o texto não fala isso, e outros lugares da Bíblia também não falam. Então, nesses casos, eu sempre gosto de instruir dizendo que a gente tem que ser cuidadoso, mas os comentaristas, eles vão dizer que provavelmente essa questão da impureza estava ligada a 2 aspectos. Um aspecto sanitário, realmente ali de contaminações por doenças e tudo mais, mas também por uma questão religiosa. As religiões pagãs era muito comum fazer rituais de força, de poder, por meio do sangue de um parto. Às vezes era comum ali, há relatos de homens que comiam placenta, enfim, eu não vou falar as coisas aqui porque é meio nojento, né? Mas enfim, existia ali uma cerimônia espiritual, religiosa com o parto também. Então, talvez ou provavelmente aí as restrições são acerca dessas 2 coisas. Um primeiro sanitário, mas também religiosa. E aí, só para completar, a menstruação também era considerada impureza pelo mesmo princípio, derramamento de sangue, né? O texto que a gente leu no versículo 2. Os filhos, homens nascidos, deveriam ser circuncidados no 8º dia, 12:3.
No 8º dia, o menino terá que ser circuncidado, o texto bíblico vai dizer isso. Então, depois de 8 dias, os meninos homens deveriam ser circuncidados. E existiam regras de purificação diferentes para os diferentes sexos. Versículo 5 vai dizer isso, olha aqui. Se der à luz a uma menina, estará impura por 2 semanas. No caso do menino é 1 semana, no caso da menina dobra, 2 semanas. Como durante o período menstrual. Nesse caso, aguardará 66 dias para ser purificada do seu sangramento. Então, como é que funcionava? No caso de menino, 7 dias, depois circuncisão, mais 33 dias, totalizando 40 dias, né? Lembra dos 40 dias de resguardo? Pois é, era isso aqui, não sei se tinha alguma relação, mas enfim. Se fosse menina, era o contrário, era 14 dias iniciais, já ela não tinha que circuncidar, a menina não passava pela circuncisão, e depois mais 66 dias, totalizando 80 dias, ou seja, exatamente o dobro. Por que, pastor Léo? Não sei, e a Bíblia não diz por quê, e o melhor nesse caso é silêncio. O melhor nesse caso é não falarmos nada, porque não, o texto não diz por que deveria ter essa diferença. Existem algumas possibilidades aqui, mas eu confesso para vocês que achei tão fraco que nem vou citar. E último ponto aqui é que uma oferta deveria ser apresentada depois do período de purificação. Versículo 6, que é o que a gente leu, né? Quando se completarem os dias da sua purificação pelo nascimento de um menino ou de uma menina, trará ao sacerdote a entrada da tenda do encontro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, uma pombinha, uma rolinha como oferta pelo pecado. Esse texto é importante porque ele é o nosso referente lá no Novo Testamento, ok? Mas por enquanto deixa ele aqui em suspense. Eu vou fazer uma outra aplicação antes. Por incrível que pareça, gente, por mais incrível e até assombroso que possa parecer a ouvidos e mentes modernas um texto como esse, para a nossa mente, para os nossos ouvidos, um texto como esse soa como algo assim absurdo. Como assim? Purificação depois de um parto? E como assim o dobro no caso de uma mulher, né? Esse negócio aí tá meio estranho, né? Para nossa mente, de fato, é muito estranho. Mas por incrível que pareça, ao contrário até de outros textos aqui que nos parecem até mais nítidos, esse texto tem vários referentes no Novo Testamento. Eu vou citar 2 desses referentes. O primeiro deles é o que está lá em Mateus, então se você puder aí, abra por favor, Mateus capítulo 9, a partir do verso 20. Mateus 9, 20. Olha o que diz o evangelista Mateus. Uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos, sangramento por 12 anos, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, porque dizia a si mesmo: se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Jesus, voltando-se, a viu e disse: tenha coragem, filha, a sua fé curou você. Naquele momento, a mulher foi curada. Irmãos, esse texto é interessante por quê? Porque mostra uma mulher cerimonialmente impura. Lembra que a mulher menstruando, ela estava impura 7 dias? Essa mulher era uma mulher cerimonialmente impura por 12 anos. E ela toca em Jesus. E ao contrário do que poderia parecer, Jesus não diz: eu estou impuro, que seria o mais normal nesses casos. Ele diz o contrário: mulher, você está purificada. O que nós aprendemos com isso? Que Jesus, ele torna puros todos os impuros que se aproximam dele em fé e arrependimento. Note aqui o ponto da fé e do arrependimento. Os impuros se tornam puros ao se aproximarem de Jesus em fé e arrependimento. Então, esse texto mostra exatamente isso. E o seu sacrifício, o sacrifício de Jesus, ele é suficiente para nos aproximarmos de Yahvé. As pessoas cerimonialmente impuras não podiam se aproximar de Deus, não podiam se aproximar do tabernáculo. Elas precisavam primeiro de um ritual de purificação. Jesus, ele é o ritual
ritual de purificação que nos dá acesso a Yahvé, que nos dá acesso ao trono da graça, que nos dá acesso a Deus. O ponto aqui, amados, é que não precisamos mais dos rituais de purificação. A cerimônia de purificação, ela não foi descontinuada, tá? Quando eu digo assim, nós não precisamos mais das cerimônias de purificação, alguém pode dizer assim, tá vendo? O Antigo Testamento não presta para nada. O Antigo Testamento está aí só para atrapalhar. Isso é um estorvo, esquece isso. É o que muita gente vai dizer. Talvez não com essas palavras, talvez não abertamente, mas no seu coração eles descartam esse texto. Gente, né, aquela leitura pragmática da Bíblia. Gente, o que isso aqui pode acrescentar para mim? Nós temos que ter uma leitura propositiva da Bíblia e não pragmática. O que é uma leitura propositiva? Eu tenho que ler a Bíblia exatamente como ela é. É a palavra de Deus. Deus está falando aqui em Levítico 12. Então eu tenho que ouvir. Se ele está falando, eu deveria ouvir. E ouvir com atenção. Essa cerimônia aqui de purificação, ela não foi descontinuada. Ela não perdeu o seu valor, ela foi cumprida. A ideia aqui é que hoje todos nós estamos como aquela mulher que depois de um parto recebeu a purificação através da oferta. A oferta é o Senhor, nós somos os impuros e o próprio Senhor Jesus se oferece como meio de nos aproximarmos diante de Deus. Então é como se essa oferta, essa cerimônia, ela estivesse acontecendo continuamente. Então eu não posso descartar isso aqui. Pastor, bom, ok, tá bom, eu não vou ler isso aqui de maneira pragmática, o que isso vai falar comigo, mas de maneira propositiva. Então o que Deus quer nos mostrar, nos ensinar com um texto desse? A ênfase aqui está na obediência. Pastor, por que na obediência? Eu vou citar então agora o meu segundo referente. Jesus obedeceu exatamente essa lei, que para nós parece esdrúxula, para nós parece inacreditável alguém ficar impuro. Pois é, Maria, a mãe de Jesus, que para muitos, erradamente não tinha pecado, que não é verdade, mas Maria, ela também passou por esse processo de purificação que as mulheres passavam na sua época. Por quê? Vamos entender isso aqui. Mas antes até de entender isso, deixa eu ler o texto com vocês. Se você tiver aí com a sua Bíblia, abra no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versículo 21. Diz assim, Lucas 2, 21. Quando completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, lembra lá que depois de 7 dias, no 8º dia era a circuncisão? Quando completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ser concebido no ventre. Então, quando completou o tempo da purificação deles, qual é o tempo da purificação? Jesus era homem, 33 dias mais 7, ou seja, 40 dias. Quando completou o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhas. Sabe o que nós aprendemos aqui? Sabe qual é a ênfase de Levítico 12? Obediência. O próprio Senhor Jesus obedeceu essa lei, que para muitos é uma lei esdrúxula, inacreditável, absurda, assombrosa, mas é o nosso Salvador. Ele obedeceu a essa lei nos seus mínimos detalhes. Foi apresentado, foi circuncidado no 8º dia, foi levado ao templo, a oferta foi feita para a purificação de Maria depois de 40 dias, ou seja, obediência completa. Então, Jesus, ele obedeceu
toda a lei de Deus, mesmo os mandamentos que eram aparentemente mais estranhos, e aqui está um desses que é, aos nossos olhos, como eu disse, estranho, mas que ele foi obedecido pelo Senhor fielmente. Jesus não questionou, Maria não questionou, mas eles obedeceram fielmente. Então a ênfase aqui de Levítico 12, eu não vou descartar, o ritual está cumprido, Jesus nos purifica e nos coloca diante de Deus agora totalmente limpos, tanto homens como mulheres, nós entendemos isso, só que a ênfase aqui, de uma maneira bem didática, é exatamente nesta obediência. E nós vemos aqui a obediência de Jesus de maneira plena. O que isso significa, irmãos? Quando a gente fala de obediência, duas coisas a gente vai observar. Primeiro, se Jesus obedeceu, os seus seguidores devem obedecer também. Nós não vamos mais fazer o ritual de purificação. Por quê? Porque como vimos lá, na própria mulher do fluxo de sangue, esse ritual agora é feito pelo próprio Senhor Jesus. Ele faz essa cerimônia de purificação. Mas a obediência aos mandamentos do Senhor devem ser observados, assim como Jesus também observou. E já que eu sou seguidor dele, significa então que eu também devo obedecer. Segunda aplicação é acerca da obediência dele. A sua obediência, ou seja, a obediência de Jesus, trouxe justiça para os sábios, para os salvos. Então, a obediência de Jesus trouxe justiça para nós. O que isso significa? Quando Jesus estava obedecendo aqui esse mandamento, né, ali naquele momento por meio da sua mãe, obedecendo toda a lei de Moisés, ele estava trazendo sobre os salvos a justiça dele, ou seja, a sua própria obediência. Ele se tornou pecado por nós para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Ele obedeceu a Deus por nós para que nós pudéssemos então usufruir da sua obediência. E é a obediência dele que me capacita a ser justo. Eu sou justo porque a obediência dele me capacitou a ser justo. O que eu quero dizer com isso? Que a nossa obediência, ela não é um esforço próprio, ainda que o esforço próprio esteja envolvido. A nossa obediência é resultado da cerimônia, por assim dizer, de purificação do Senhor Jesus. É porque ele nos purificou, é que nós podemos então, agora purificados, obedecer ao Senhor. É um ato da graça, do amor e da misericórdia de Deus. E ainda assim, nós temos que obedecer, foi o nosso primeiro ponto. Bom, moral da história, já para a gente concluir, não existe nenhuma parte da lei de Deus que não deve ser observada e admirada. Não existe nenhuma parte da lei de Deus que não deve ser observada, ou seja, obedecida e admirada. Somos purificados pelo sacrifício de Jesus. Logo, somos capacitados a obedecer às suas leis. Se eu sou purificado mesmo, o sinal de que essa cerimônia de purificação é válida na minha vida é porque eu obedeço às leis do Senhor. E aí, amados, o desafio final aqui para a gente poder orar, uma aplicação final aqui, é a que eu tenho falado. Para obedecer a Deus, eu preciso conhecer a lei de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa estudar mais a palavra de Deus, você precisa meditar mais na palavra de Deus, ela tem que se tornar mais comum para você do que ela tem sido. Se você quer obedecer, tem que saber o que você precisa obedecer. Tá certo, meu povo? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus? Se você puder, então, pare aí um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Deus, Senhor, nós nos curvamos agora, Pai, admirando a Tua lei. A nossa mente moderna se assombra e em muitos casos olhamos para um texto como esse de hoje e questionamos o Senhor. Quem somos nós para questionar a santidade, a justiça e a pureza do Senhor? Obrigado por Tua lei, mas também
Obrigado pelo teu sacrifício, que em obediência à tua lei, cumpriu cerimonialmente tudo aquilo que nos torna puros diante do Senhor. Pai, por sermos puros, por estarmos agora cerimonialmente puros diante do Senhor, é que nós podemos então viver para o Senhor, em santidade, separados, como aqueles que pertencem ao Senhor. Obrigado por essa dádiva impressionante, obrigado por esse dom impressionante de pertencer ao Senhor. Isso nos dá tanto conforto, isso nos dá, Senhor Deus, segurança de que somos Deus na vida e na morte. Obrigado, Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.